Vamos começar falando de coronavírus, porque órgãos da saúde pública se reuniram agora pela manhã para apresentar os dados com relação a essa epidemia mundial, mas que aqui em Santa Catarina ainda não é motivo para alarme, hein, Cibele? Que números foram apresentados agora pela manhã? Pois é, Fernando, se mantém, os 43 casos sendo monitorados. Mas, além disso, outras orientações foram passadas pela Secretaria de Saúde do Estado a respeito de qual é a situação atual que o Estado vive, né? Até porque, como o Fernando falou, alarde. Não é momento de alarde e muitas pessoas estão aí preocupadas, né? Muitas vezes de maneira desnecessária. Então, as informações oficiais a gente tem agora ao vivo com a Ana Vaz, que acompanhou essa coletiva de imprensa hoje cedo, né? A coletiva que foi passada, todas essas informações para a imprensa. E a Ana traz os detalhes para a gente. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Cibele, Fernando e a todos que nos assistem aqui no SBT Meio Dia. Secretário de Estado da Saúde, então, Elton Zeferino, reuniu os jornalistas hoje pela manhã justamente para passar uma atualização, um panorama geral aí sobre a situação atual do coronavírus aqui em Santa Catarina. Hoje, então, Santa Catarina conta com 43 casos suspeitos, da doença aqui no estado. Todas essas 43 pessoas, então, sendo monitoradas pelo estado. Todas essas 43 pessoas estão sendo tratadas dentro de casa, não podendo ter contato aí com nenhuma outra pessoa. E todas essas 43 pessoas necessariamente passaram aí por viagens em países da Europa e retornaram apresentando alguns sintomas. Secretário de Estado da Saúde, então, também levantou aí, falou sobre a questão do plano de contingenciamento que já está sendo executado há algum tempo aqui em Santa Catarina. Falou das etapas dele, que constam 3 etapas nesse plano de contingenciamento. A primeira etapa, etapa de alerta. A gente está na segunda etapa, que seria etapa de risco eminente, que é quando a gente tem um caso confirmado em termos de território nacional. Então, como a gente teve um caso confirmado no Brasil, Santa Catarina, teoricamente, já está enquadrado aí na segunda etapa desse plano de contingenciamento. E a terceira etapa desse plano seria emergência em saúde pública, que é quando, a partir do momento que a gente venha a ter, esperamos que não, mas a partir do momento que venhamos a ter um caso confirmado localmente, aí sim a gente passa para essa terceira etapa do plano de contingenciamento. Vamos ouvir o que disse, então, o secretário Elton Zeferino sobre a atual situação de Santa Catarina, que medidas vêm sendo adotadas, qual a atual situação aqui no estado. Vamos ouvi-lo. Então, esse momento agora é um momento que nós temos algumas ações que são desencadeadas a nível de plano de contingência, que passam a ser mais efetivas no que diz respeito à eminentemente preparação das equipes, divulgação de ações, e que, uma vez que nós tenhamos circulação local, nós podemos entrar no terceiro nível do plano de contingência, que seria a emergência em saúde pública, onde novas ações elas são estabelecidas baseado, obviamente, nesta necessidade da emergência. Está aí a fala do secretário de Estado da Saúde, então, Elton Zeferino, que por diversas vezes, hoje pela manhã, fez questão de destacar que Santa Catarina não vive estado de pânico, não é estado de alarde, e sim estado de atenção, de preparação aí dos profissionais, de capacitação, para que, claro, queremos que não aconteça, mas o momento é de preparação, sim, para caso venha a ter casos confirmados aqui em Santa Catarina. Por diversas vezes, o secretário também falou sobre o uso de máscara, o qual a Secretaria Estadual descarta essa necessidade, disse que não é momento, não há necessidade de que as pessoas saiam comprando máscaras, e sim momento de higiene, momento de lavar as mãos, de ter os cuidados básicos aí de higiene. Vamos ouvir o que diz também o secretário sobre isso. As pessoas não precisam ter pânico, não há necessidade alguma das pessoas transitarem em vias públicas ou locais de reunião de público com máscaras. Isso não tem efetividade alguma nesse momento. O que nós recomendamos, sim, é que as pessoas passem a ter a etiqueta respiratória, passem a proteger o seu rosto no momento que vão tossir ou espirrar, especialmente com lenços de papel. Se ele não tiver lenço de papel, use o anteparo do antebraço, cotovelo, essa região que é sempre efetiva. Tenha o hábito de lavar as mãos algumas vezes ao dia. Isso é o que nos causa realmente uma contenção nessa disseminação de vírus, sejam eles vírus respiratórios comuns que já circulam dentro do território nacional ou o próprio Covid-19, que é algo que nós estamos ainda avaliando se ele está ou não circulando.
Um ponto destacado também durante a coletiva foi em relação aos laboratórios que hoje no país vem fazendo aí toda a questão do diagnóstico desses casos suspeitos, então, para que sejam descartados. O secretário falou, né, entre as outras autoridades presentes ali na coletiva, de que além dentro, então, dos 23 laboratórios que hoje no Brasil vem fazendo esse diagnóstico, Santa Catarina também vai passar a fazer esse diagnóstico, então, no LACEN aqui de Santa Catarina. Ainda não há previsão de quando isso deve começar. A Secretaria aguarda aí o recebimento dos insumos, enfim, de toda a tecnologia para que eles possam começar a fazer esse diagnóstico também aqui em território catarinense. Para além disso, a Secretaria nos pediu a colaboração dos jornalistas para que passassem o serviço, né, dos sites oficiais, onde as pessoas podem estar procurando informações oficiais, plataforma.saude.gov.br ou saude.sc.gov.br, no site da Secretaria Estadual de Saúde. Lá estão concentradas, então, todas as informações acerca do coronavírus aqui no estado. Devolvo para vocês. Obrigada, Ana, pelas informações. Coronavírus, então, últimas informações repassadas agora para você em relação a essa coletiva de imprensa e a situação do estado, né, Fernando? E mostra uma grande estrutura por parte da Secretaria de Estado da Saúde na mobilização, atuando na prevenção para que nenhum caso seja registrado, mas também já pensando no pior, e isso é importante. Agora, outro ponto a ser destacado, o exame que passa a ser feito a partir dos próximos dias pelo LACEN, Laboratório de Santa Catarina. Isso representa que os casos poderão mais rapidamente serem descartados, se confirmados, começa de alguma forma o tratamento. O tratamento, o acompanhamento, o isolamento, isso é importante. Faz o exame aqui, identifica aqui. Agora, é importante que se diga, Cibele, muitas vezes, no caso de epidemia mundial, existe a vontade de querer informar, de não errar, e muitas das vezes os carros são colocados na frente dos bois e aí gera o pânico nacional. O que está acontecendo em Santa Catarina neste momento são casos que estão sendo avaliados. Pessoas que chegaram com sintomas, aquele sintoma de gripe, e que estão sendo avaliados em casa. Em casa. Por exemplo, em Florianópolis, nenhum está hospitalizado. Outro ponto a destacar é o seguinte, além da responsabilidade da informação, a gente está sempre cuidando, por quê? Qualquer informação a mais, uma fake news que é veiculada ou uma informação querendo colocar casos a mais a serem investigados, aumenta a preocupação e gera pânico na população. Por exemplo, estou falando isso por quê? Florianópolis a Prefeitura Municipal divulgou nesta terça-feira que o número de casos suspeitos subiu de 11 para 20. Vejam só, e foi o burburinho da cidade. A Prefeitura está informando, foi o burburinho da cidade. Agora o governo do estado diz o seguinte, não, Florianópolis são só 12 casos. Então é o seguinte, se conversem, não tem problema nenhum, o secretário municipal, o secretário de estado, e divulguem um número só. Para que a população não fique nesse, é 20, não, é 12, tá, mas quanto que é? Se não divulgaram 20 e estão divulgando 12, por quê? Estão querendo esconder? O problema mais grave do que é? O secretário diz o seguinte, não, são 12. O secretário de Estado da Saúde. O Estado diz que, por exemplo, em Florianópolis são 12. Então, que a Prefeitura, antes de divulgar, converse com o Estado para que não fique esse número do lado, número do outro, ninguém sabe o que está acontecendo e gera pânico. Gera pânico na sociedade, tem que usar máscara? Não. Agora, quando for divulgado o número de 20 casos suspeitos, são 20 pessoas que estão sendo avaliadas. A Prefeitura tem esse número. A população já ficou, mas espera aí, 20? Ontem, 11. Hoje, 20. Espera aí, alguma coisa está acontecendo. Mais responsabilidade. A gente aqui está tendo cautela, atenção, para não gerar pânico. O que a gente não precisa neste momento é pânico. Cibele, inclusive a gente fez uma reportagem justamente explicando o que é verdade e o que é mentira. Exatamente, Fernando, para que as pessoas tenham a informação correta, né? Porque a partir de agora, e não só em relação ao coronavírus, como a qualquer outro tipo de doença, muitas coisas são compartilhadas, dicas, e muita coisa não é verdade, né? E aí a pessoa acha que está se protegendo, tomando um chazinho, fazendo alguma coisa, e não tem nada a ver. Então, a partir de agora, você vai acompanhar uma reportagem feita especialmente para isso, para dizer o que é verdade, o que é mentira em relação ao coronavírus, e a gente conversa com uma infectologista, olha só. População, as fake news que circulam nas redes sociais e internet
causam muitas dúvidas. Quero saber se aumentando a quantidade de alho, ingerindo mais alho, isso realmente tem algum efeito para evitar o coronavírus. Esse chá de limão aí que estão falando um monte de chá, né, para ajudar, diz que realmente é verdade. Essa infectologista esclarece. Até agora não teve nenhum relato de alguma mudança alimentar, alguma introdução de um alimento diferente vá combater o vírus. Também não tem nenhum relato de nenhuma substância que esteja presente, algum chá que vá fazer diferença no combate. E quanto ao uso de máscaras? A máscara ela é eficiente para a pessoa sintomática, ou seja, a pessoa está com sintoma, vai procurar um atendimento, vai numa emergência, coloque a máscara para ficar no salão junto das outras pessoas, né? Ou então o profissional da área de saúde que vai atender uma pessoa suspeita. Ela é uma barreira para essa situação, porque assim, ela tem uma vida curta. O Ministério da Saúde tem alertado para as notícias falsas e orienta para as medidas de prevenção. E olha que a população está atenta. Álcool gel, não ficar em lugares fechados. Estou usando bastante álcool gel, eu estou me prevenindo com lugares fechados, aglomeração de gente. Essas são as principais coisas que eu estou fazendo, lavando muito as mãos. Lavar sempre as mãos, o uso do álcool gel. Se você tiver com sintoma de espirro, tosse, que use a dobra do cotovelo para tossir, para espirrar, ou que use um guardanapo de papel, um lenço de papel descartável e que seja descartável logo depois de usar, que evite o hábito de ficar levando a mão no olho, mão na boca, né, que isso aí acaba levando o vírus, né, não compartilhar copo, talher, ou seja, essas medidas de higiene geral que a gente já fala para evitar influenza, né, outras doenças respiratórias. O Ministério da Saúde vai distribuir 10 mil kits de diagnóstico aos LACENs, os laboratórios centrais de alguns estados. E Santa Catarina também será contemplada. Com a chegada desse material, será possível realizar, então, o processo de diagnóstico daqueles casos suspeitos que ainda aguardam por resultado. Então, as pessoas têm que manter a calma, aplicar suas medidas de higiene pessoal e, se tiver algum sintoma, procurar atendimento. Aí está, portanto, reportagem explicando o que é verdade, o que é mentira. Mais atenção, lavar bem a mão. Nesse momento, a preocupação em lavar bem as mãos, a gente preocupado em coronavírus, casos sendo transmitidos em Santa Catarina, nada disso. Tem que se preocupar em lavar bem a mão, na hora de tossir, e é isso. Essa é a preocupação de agora, a gente vai mostrando para você as informações oficiais.